Fala galera, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Galera, vamos falar do jogo de ontem, né? Vamos falar somente do jogo de ontem, mais tarde eu trago mais notícias, mas vamos estar falando dessa partida horrorosa que o Vasco fez ontem, mais uma, né? Nesse ano aí. Antes da gente começar, eu peço você deixar o like, né? Aqui a mãozinha que está aqui no canto, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Peço também que você nos ajude aí compartilhando esse vídeo e também se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para você poder receber as notificações e vamos embora aí. Antes de começar ainda, vamos falar da Edbir, que é a nossa parceira aqui do canal. Ela que fica localizada ali no Parque Ipiranga, né, no Alpha Park. Lá tem aquele chopinho gelado, gente boa, né, aquele galera que curte tomar um chopp, aquele chopinho gelado, para só chegar lá e degustar esse chopinho aí. Também serve almoço de segunda a sexta-feira, beleza, rapaziada? Então, vamos aí falar desse desastroso jogo de ontem de Vasco e Sampaio Corrêa. Poderia estar falando para vocês aqui do campo, não sei o quê, mas não vou falar isso, tá? Apesar de eu acreditar que algumas coisas elas aconteceram sim para fazer com que o Vasco jogasse mal daquele jeito, mas para mim, né, o mais importante não foi isso. O mais importante foi a covardia do Carille de montar um time não muito reativo. O time não consegue criar, o time não consegue fazer com que o nosso time tenha pelo menos um pouco de criatividade para essa bola chegar um pouco mais do Verratti, né? É uma coisa assim impressionante que o Vasco vem fazendo isso, não só nesse jogo de ontem, nos outros jogos também, né? Nos últimos 3 jogos que o Vasco jogou mal, foi dessa forma. O Vasco não consegue criar, o Vasco não consegue se impor, o Vasco não consegue fazer jogadas com que deixe o Verratti em claras condições de gol. Isso atrapalha e irrita demais o torcedor. Isso não é novidade para mim. Quando o Carille assumiu aqui, eu falei para vocês que o Carille tinha esse defeito. Ele vende, tá vendendo, né? Ele nunca fez isso antes. Mas aqui no Vasco ele tá vendendo uma uma imagem que ele não sabe passar, né? Que tem que ter a posse de bola e tal, mas não é isso que o Carille faz. O Carille joga por uma bola todos os jogos. Ele é assim, ele só sabe jogar assim, né? Essa postura que ele faz dessa forma, né? Para o Campeonato Carioca, onde a gente precisa se impor, né? Na maioria dos jogos, isso não vai funcionar. Contra os times grandes, né, como foi o caso de Fluminense, vai ser contra o Botafogo, vai ser contra o Flamengo. Já estou avisando vocês que o jogo Vasco vai jogar dessa forma. Pode ser que dê certo em alguma outra coisa, mas nesse início de temporada não vai dar, tá? Não vai dar. Por quê? Porque é um time covarde, um time que não vai para frente, um time que tem medo de atacar, um time que rifa a bola, um time que não fica com a bola, um time que fica ali esperando exatamente uma bola. Só que a gente não tem equipe para isso, a gente não tem os pontas para isso, para jogar do jeito que ele quer. O Vasco não tem os pontos para isso, o Vasco não tem esquema tático para isso, não tem velocidade para isso, profundidade para isso, né? A gente não vê, né, como foi antes, os jogadores chegar na linha de fundo e cruzar para trás. Não tem isso no Vasco, não tem esses jogadores que fazem isso, né? Ontem o Zucarello foi bem ali, até porque, né, é novo, consegue chegar um pouco mais no fundo, mas fora isso não teve, não adianta. Não adianta. O Carille não sabe montar times que tem que se impor. Não sabe. Esquece isso, que isso não vai acontecer durante esse tempo que o Carille tiver no Vasco. Fala esse tempo porque o contrato dele é de 1 ano, mas na minha opinião ele não chega até o final do ano, tá? Ele não chega até o final do ano. Porém, eu acho que o problema não é só o Carille. O problema são as peças que o Carille tem para a maneira que ele joga, né? Isso passa pelo senhor Pedrinho, passa pelo senhor Marcelo Lento Santana e passa pelo Felipe.
O Felipe ainda, né, tá ali no campo, tá coordenando, tá ajudando, mas quem é responsável de abastecer essa pessoa, essa galera com material humano para trabalhar é Felipe e Marcelo Santana. Então, cara, Felipe não, Pedrinho e Marcelo Santana. Então, assim, a gente precisa de mais de reforços. O campo tá berrando por reforços, Marcelo Santana. E você tá aí coçando o saco, não fazendo nada. Ah, o jogador tal escolheu, não sei o que, cara, não interessa se tá tudo fechado, se tá na dúvida, se não tive dúvida, mas vai lá mesmo assim, são jogadores importantes, como passou o Bruma. Eu duvido se você tivesse pego o avião, tivesse ido lá em Portugal uns 3 dias antes de fechar a janela, eu duvido que o Bruma não teria vindo. Sabe por quê? Porque deixou para a última janela, lá em Portugal, acho que eles são muito mais organizados que aqui, ele preferiu o Benfica, óbvio, como já aconteceu outras vezes, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, quando o Vasco quando o Cano trocou o Vasco pelo Fluminense, o cara já tá se adaptado à cidade, o cara não quer sair, cara, né? Então, assim, se ele saísse para outro clube fora do estado, do país, ele tem que mexer com mudança, ia ser uma porcalhada danada. Preferiu ficar. E a mesma coisa aconteceu com o Bruma. Mas se você tivesse ido antes lá para fazer isso, para já assinar o contrato, já teria resolvido o problema, sabe? Mas, enfim, o Vasco parece que tudo no Vasco é uma nhaca. Parece que nada dá certo, é um negócio que parece que não vai andar, né? E com isso a gente fica aí, né, a deriva. A gente fica à deriva, não sabendo o que vai vir, o que vai acontecer, o que vai é, passar aí daqui para frente, né? Sábado tem um clássico importante onde a gente vai penar para poder jogar. Se a gente jogar, né? Tem essa também, né? Se a gente jogar, que eu digo, se a gente conseguir jogar, porque o Carille não monta o time para jogar. O Carille vai fechar o coisa, só que a gente não tem esses pontos que a gente precisa para poder atacar, né? Ser um pouco mais agressivo no jogo. Né? Enfim, classificação para a semifinal do Carioca ameaçada, né? Copa do Brasil na terça-feira, valendo vaga, né? Vão ser as condições do campo mais ou menos essas que foram lá em Saquarema, né? Clássico no sábado contra o Flamengo, importante. Como é que vai ser?